Ele estava ali de uniforme azul, limpando o chão, quando o chefe milionário gritou rindo: "Conserte meu carro e ele é seu." Ninguém esperava o que aconteceu depois. Osvaldo passou o rodo molhado no piso do estacionamento da Automax pela terceira vez naquela manhã. Aos 58 anos, ele conhecia cada mancha de óleo, cada marca de pneu, cada canto daquele lugar que tinha virado sua rotina há 4 anos. O uniforme azul estava sempre impecável, mesmo depois de horas limpando, organizando, fazendo a empresa brilhar para que os outros colhessem os louros. Douglas Ferreira desceu do elevador executivo com a pressa de sempre, celular grudado na orelha, falando alto sobre negócios de milhões, como se quisesse que todo mundo ouvisse. 45 anos, terno azul marinho que custava mais que o salário anual de Osvaldo, cabelo loiro sempre penteado, sorrisão que ele usava como arma para impressionar e intimidar. Dono da maior rede de concessionárias de carros de luxo da cidade, Douglas vivia lembrando todo mundo de quem mandava ali. "Não, não e não!" ele gritou no telefone, parando bem no meio do caminho de Osvaldo. "Se eles não conseguem consertar uma Maserati, então são incompetentes. Pago uma fortuna para esses mecânicos e eles me dizem que não sabem qual é o problema?" Osvaldo desviou, tentando continuar limpando sem incomodar, mas Douglas fez questão de se posicionar exatamente onde ele estava trabalhando. Era proposital, Osvaldo sabia. O patrão gostava de mostrar poder através de pequenas humilhações diárias. "Com licença, Sr. Douglas," Osvaldo disse baixinho, segurando o rodo. Douglas olhou para ele como se tivesse acabado de notar uma barata no chão. "Espera aí," falou para a pessoa do telefone. "O pessoal da limpeza quer atrapalhar uma ligação de negócios." Alguns funcionários que passavam pelo estacionamento pararam para assistir. Era sempre assim quando Douglas resolvia usar alguém como exemplo de sua autoridade. Ricardo da contabilidade, Ana da recepção, José do almoxarifado, todos conheciam esse show e sabiam que era melhor ficar quietos. "Osvaldinho," Douglas disse, usando o diminutivo que sabia que incomodava. "Você não tem uma garagem para limpar? Ou vai ficar aí parado me olhando trabalhar?" "Só estou terminando aqui, senhor. Já vou sair do seu caminho." Douglas riu, mas foi um riso frio, calculado. "Sabe, pessoal," ele disse, se dirigindo aos funcionários que observavam. "Vocês viram minha Maserati 4 portas ali?" Apontou para um carro preto reluzente estacionado na vaga VIP. R$120 mil. Motor V6 Twin Turbo. Uma máquina perfeita. Osvaldo continuou limpando, tentando ignorar a situação, mas Douglas não tinha terminado. "Acontece que ela está com um probleminha. Um barulho estranho no motor que ninguém consegue descobrir o que é. Já levei em 3 oficinas diferentes, todas especializadas em carros importados. Caras que cobraram uma fortuna só para olhar e me disseram que não sabem qual é o defeito." Ana da recepção perguntou: "E agora, o senhor vai fazer o quê?" "Boa pergunta," Douglas respondeu, o sorriso ficando mais malicioso. "Porque vejam só, eu tenho aqui um expert em limpeza que talvez saiba mais sobre carros do que mecânicos profissionais." Osvaldo parou de limpar e olhou para Douglas, sentindo que a situação estava tomando um rumo perigoso. "Osvaldinho," Douglas continuou, a voz ganhando um tom de deboche que fez todos rirem nervosos. "Você entende de carros, não entende? Quer dizer, você limpa eles todos os dias. Deve ter aprendido alguma coisa, né? Senhor Douglas, eu só cuido da limpeza. Não seja modesto." Douglas interrompeu, batendo palmas como se estivesse aplaudindo. "Aposto que você sabe mais sobre carros do que imagina. Na verdade," ele pausou dramaticamente, olhando ao redor para ter certeza de que todos estavam prestando atenção. "Vou fazer uma proposta irrecusável." O estacionamento ficou em silêncio. Até José, que sempre evitava qualquer tipo de confusão, parou para ouvir. Douglas caminhou até a Maserati, bateu carinhosamente no capô e se virou para Osvaldo com um sorriso que não chegava aos olhos. "Se você conseguir descobrir qual é o problema do meu carro e consertar, eu te dou ele." Um murmúrio percorreu o pequeno grupo de funcionários. Ricardo, da contabilidade, chegou a rir alto, achando que era piada. "O senhor está falando sério?" Osvaldo perguntou, a voz saindo mais firme do que ele esperava. "Completamente sério," Douglas respondeu, tirando as chaves do bolso e balançando elas no ar. "Minha Maserati contra... sei lá,
sua dignidade. Se você não conseguir consertar, além de continuar sendo o faxineiro que sempre foi, vai admitir na frente de todo mundo que não passa de um sonhador que se acha mais do que é. Ana suspirou baixinho. Ela sempre teve pena de Osvaldo, que era educado e trabalhador, e não gostava de ver o patrão humilhando funcionários daquela forma. E se eu conseguir? Osvaldo perguntou, surpreendendo a todos, incluindo ele mesmo. Douglas riu mais alto. Se você conseguir, que é impossível, o carro é seu, mas tem que ser conserto de verdade, não gambiarra. Tem que funcionar perfeitamente e eu vou levar em uma oficina para confirmar que o serviço foi bem feito. José balançou a cabeça, achando que Osvaldo estava cometendo um erro. Como um faxineiro ia conseguir consertar um carro que mecânicos especializados não conseguiram? Osvaldo olhou para a Maserati, depois para Douglas, depois para os colegas que o observavam com uma mistura de pena e curiosidade. 4 anos limpando aquele estacionamento, 4 anos ouvindo Douglas humilhar funcionários, 4 anos engolindo sapos e fingindo que não doía. Aceito, ele disse, a voz clara e decidida. Douglas piscou algumas vezes, claramente não esperando essa resposta. Você aceita? Aceito sim, mas vou precisar de 3 dias. 3 dias? Douglas riu novamente, mas desta vez o riso soou um pouco forçado. Osvaldinho, mecânicos profissionais tiveram semanas e não conseguiram. Você acha que vai conseguir em 3 dias? Talvez eu consiga, talvez não. Mas o senhor fez a proposta. Eu aceitei. 3 dias. Ricardo da contabilidade sussurrou para Ana. O Osvaldo enlouqueceu. Como ele vai consertar isso? Douglas ficou alguns segundos sem saber o que dizer. A proposta tinha sido feita para humilhar Osvaldo, não para criar um desafio real. Mas agora, com todos os funcionários observando, ele não podia voltar atrás sem parecer fraco. Tá bom então, Douglas disse, tentando recuperar o controle da situação. 3 dias. Mas quando você falhar, e você vai falhar, quero que admita na frente de todo mundo que tentou bancar o esperto e se deu mal. E quando eu conseguir? Osvaldo respondeu. O senhor vai me dar as chaves na frente de todo mundo também. O pequeno grupo ficou em silêncio total. Ninguém nunca tinha visto Osvaldo confrontar Douglas daquela forma. Era como se o faxineiro tímido tivesse sumido e no lugar dele estivesse um homem com uma confiança que ninguém sabia que existia. Douglas estendeu a mão para Osvaldo. Fechado então. 3 dias. Quando se cumprimentaram, Osvaldo apertou a mão de Douglas com uma firmeza que fez o patrão sentir algo que não sentia há muito tempo. Dúvida. Ana olhou para José e sussurrou. Será que o Osvaldo sabe alguma coisa que a gente não sabe? Sei lá, José respondeu. Mas uma coisa é certa. Os próximos 3 dias vão ser interessantes. Douglas guardou as chaves e se afastou, falando alto no telefone novamente, tentando voltar à rotina normal. Mas de vez em quando olhava por cima do ombro para Osvaldo, que tinha voltado a limpar como se nada tivesse acontecido. Só que agora havia algo diferente no jeito como Osvaldo segurava o rodo. Uma firmeza, uma determinação que não estava ali antes. E quando ele passou perto da Maserati, parou por alguns segundos, olhando para o carro com uma expressão que Douglas não conseguiu decifrar. Era o olhar de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. O resto do dia passou com funcionários cochichando pelos corredores. A aposta tinha se espalhado rapidamente pela empresa inteira. Alguns achavam que Osvaldo tinha enlouquecido. Outros diziam que Douglas tinha exagerado na humilhação. Mas todos concordavam em uma coisa. Os próximos 3 dias seriam os mais tensos na história da Automax. Quando o expediente terminou e todos foram embora, Osvaldo ficou sozinho no estacionamento com a Maserati. Ele se aproximou do carro devagar, passou a mão pelo capô reluzente e sorriu pela primeira vez em muito tempo. Bem, ele murmurou para si mesmo. Vamos ver se ainda me lembro de como fazer isso. Eram 2 da manhã quando Osvaldo voltou ao estacionamento da Automax. A empresa estava vazia. Apenas as luzes de segurança criavam sombras compridas entre os carros. Ele tinha a chave da empresa porque, como faxineiro, precisava ter acesso para limpar durante a madrugada quando necessário. Nunca imaginou que um dia usaria essa chave para tentar mudar sua vida. Osvaldo se aproximou da Maserati 4 portas com uma caixa de ferramentas velha que não usava há anos. Quando a tirou do armário em casa, as ferramentas estavam empoeiradas, algumas até enferrujadas.
mas eram extensões das suas mãos de uma época em que ele era respeitado, admirado, procurado. Abriu o capô do carro e a primeira coisa que notou foi o motor impecável. V6 Twin Turbo, peça de engenharia italiana, uma obra de arte mecânica que poucos técnicos no Brasil sabiam mexer direito. Mas Osvaldo conhecia aquele motor como conhecia as linhas da própria mão. Conectou um equipamento de diagnóstico que tinha comprado com o último dinheiro que sobrou de uma época melhor. A tela acendeu mostrando códigos de erro que não faziam sentido para a maioria dos mecânicos, mas para ele contavam uma história clara. Não era problema no motor em si, era algo muito mais sutil. Sistema de injeção eletrônica. Ele murmurou para si mesmo, os dedos dançando sobre os componentes com a precisão de um cirurgião. Sensor de pressão do turbo descalibrado. Por isso o barulho. 25 anos atrás, Osvaldo Santos era o engenheiro automotivo mais respeitado da região. Especialista em motores europeus, ele tinha uma oficina próspera e clientes que vinham de outros estados só para que ele mexesse nos carros deles. Especialização em Maserati, Ferrari, Lamborghini, carros que poucos no Brasil sabiam consertar direito. Mas a vida tem dessas reviravoltas que ninguém vê chegando. Osvaldo estava perdido nas memórias quando ouviu o barulho de uma porta batendo. Ele congelou, as mãos ainda sujas de graxa, ferramentas espalhadas no chão. Passos ecoaram pelo estacionamento, se aproximando cada vez mais. Que diabos você está fazendo aqui? Era Douglas, vestindo uma bermuda e camiseta, claramente apressado. Devia ter visto as luzes acesas no estacionamento pelas câmeras de segurança e vindo verificar. Osvaldo se endireitou, limpando as mãos em um pano. Estou trabalhando no seu carro, Sr. Douglas. Como combinamos. São 2 da manhã, Osvaldo. O senhor me deu 3 dias. Não disse que horas eu podia trabalhar. Douglas se aproximou e viu o motor aberto, as ferramentas profissionais espalhadas, o equipamento de diagnóstico conectado. Era equipamento caro, especializado, não o tipo de coisa que um faxineiro deveria ter. De onde você tirou essas ferramentas? Osvaldo hesitou. Durante 4 anos, ele tinha mantido seu passado em segredo total. Ninguém na Automax sabia que ele já foi outra pessoa, teve outra vida. Era mais fácil assim, mais simples ser apenas o faxineiro invisível. São minhas, ele respondeu simplesmente. Suas? Douglas riu, mas era um riso nervoso. Osvaldo, isso aqui deve custar mais que seu salário de 1 ano. De onde um faxineiro tira dinheiro para comprar equipamento de oficina profissional? As pessoas têm passados, Sr. Douglas. Nem todo mundo nasceu na posição que está hoje. Douglas olhou mais de perto para o trabalho que Osvaldo estava fazendo. O motor estava desmontado com uma precisão cirúrgica, cada peça organizada e numerada. Era trabalho de profissional, de alguém que entendia profundamente do que estava fazendo. Você já mexeu com Maserati antes? Osvaldo parou de trabalhar e olhou diretamente para Douglas. Já. Onde? Quando? Isso importa? Douglas sentiu uma irritação crescente. Desde que fez a aposta, alguma coisa não estava batendo. A confiança de Osvaldo, as ferramentas profissionais, a forma como ele estava desmontando o motor sem consultar manual ou hesitar. Era como se ele soubesse exatamente o que estava fazendo. Claro que importa. Você trabalha para mim há 4 anos como faxineiro. De repente aparece na minha empresa no meio da madrugada desmontando um motor italiano como se fosse engenheiro. Acho que tenho o direito de saber quem diabos você realmente é. Osvaldo suspirou, as mãos parando sobre uma peça do turbo. Durante 4 anos, ele tinha evitado essa conversa. Mas talvez fosse hora de parar de se esconder. Meu nome é Osvaldo Santos. Tenho 58 anos. Durante 25 anos fui engenheiro automotivo especializado em carros europeus de alta performance. Tinha uma oficina que atendia clientes de todo o país. Douglas ficou em silêncio, processando a informação. Trabalhei com Maserati, Ferrari, Lamborghini, Porsche. Desenvolvi sistemas de injeção customizados, preparações especiais, conversões que ninguém mais no Brasil fazia. Ganhava em 1 mês o que você me paga em 1 ano. E o que você está fazendo limpando minha empresa, então? Osvaldo voltou a trabalhar no motor, as mãos se movendo com a precisão de décadas de experiência. A vida aconteceu. Que vida?
A vida que destrói tudo que você construiu em uma noite só. A vida que te ensina que sucesso pode virar fracasso mais rápido do que você imagina. Douglas se aproximou mais, fascinado e perturbado ao mesmo tempo. O que aconteceu? Osvaldo desmontou o sensor de pressão do turbo e mostrou para Douglas. Era uma peça pequena, discreta, que custava mais de R$ 5.000 e que 90% dos mecânicos nem sabiam que existia. Sócio desonesto, Siu. Ele desviou dinheiro, falsificou minha assinatura em empréstimos, usou a oficina como garantia em negócios que eu nem sabia que existiam. Quando descobri, já era tarde demais. E você não processou ele? Processei. Ganhei na justiça. Mas a justiça no Brasil demora anos. E quando você tem advogados caros trabalhando contra você, demora ainda mais. Perdi a oficina, perdi a casa, perdi tudo que construí durante a vida inteira. Douglas observou Osvaldo trabalhar com uma agilidade impressionante. Em 20 minutos, ele tinha localizado o problema que 3 oficinas especializadas não conseguiram encontrar. Por que não montou outra oficina? Com sua experiência, montar oficina custa dinheiro. Muito dinheiro. Equipamento, ferramentas, aluguel, funcionários, estoque de peças. Quando você perde tudo, não sobra capital para recomeçar. Osvaldo testou o sensor em seu equipamento e confirmou que estava queimado. Era exatamente o que ele suspeitava. Um problema simples que gerava sintomas complexos. O tipo de defeito que só alguém com experiência profunda conseguiria identificar. Além disso, Osvaldo continuou, reputação no ramo automotivo é tudo. Quando você quebra, mesmo que não seja culpa sua, as pessoas ficam desconfiadas. Clientes somem, fornecedores exigem pagamento à vista, banco não empresta dinheiro. Douglas se sentou em um banquinho de trabalho, ainda processando as revelações. Osvaldo, se você é realmente quem diz que é, por que não me contou antes? Eu poderia ter te colocado na oficina da empresa, não na limpeza. Osvaldo riu, mas foi um riso amargo. Senhor Douglas, com todo respeito, nos últimos 4 anos o senhor me tratou como se eu fosse invisível. Me chamou de Osvaldinho, me humilhou na frente dos funcionários, me usou como exemplo de fracasso. O senhor ia me dar uma oportunidade se soubesse meu passado? Douglas não respondeu porque sabia que a resposta era não. Ele teria achado que Osvaldo estava mentindo, inventando histórias para conseguir um emprego melhor. E tem outra coisa. Osvaldo continuou já instalando o sensor novo que tinha trazido. Depois que você perde tudo, depois que vê sua vida desmoronar, fica com medo de tentar de novo. Fica com medo de fracassar outra vez, de ter que recomeçar do zero novamente. Então você preferiu ficar na limpeza? Preferi ficar seguro. Salário baixo, mas garantido. Trabalho simples, sem responsabilidade, sem risco, sem a possibilidade de perder tudo de novo. Douglas observou Osvaldo conectar o equipamento de diagnóstico novamente e ver todos os códigos de erro desaparecerem da tela. O problema estava resolvido. Em 2 horas de trabalho, ele tinha feito o que 3 oficinas especializadas não conseguiram em semanas. Osvaldo, você percebe que acabou de consertar em 2 horas um problema que mecânicos profissionais não conseguiram resolver? Percebi. E você percebe que isso significa que vai ganhar minha Maserati? Osvaldo parou de trabalhar e olhou para Douglas. Percebi isso também. Não faz diferença para você? Claro que faz diferença. Mas durante 4 anos eu aprendi uma coisa importante trabalhando aqui. O quê? Que o senhor não gosta de perder. E que pessoas que não gostam de perder sempre dão um jeito de mudar as regras do jogo quando estão perdendo. Douglas ficou alguns segundos em silêncio, sabendo que Osvaldo estava certo. A aposta tinha sido feita para humilhar o faxineiro, não para criar uma situação real onde ele pudesse perder um carro de R$ 120.000. Você acha que eu vou tentar trapacear? Acho que o senhor vai fazer o que sempre fez quando alguém te surpreende. Vai tentar diminuir a conquista, vai dizer que tive sorte, vai inventar regras novas que não existiam antes. Osvaldo fechou o capô da Maserati e guardou suas ferramentas. Mas não importa, eu já ganhei o que queria, que era provar para mim mesmo que ainda sou quem sempre fui. Que 4 anos limpando o chão não apagaram 25 anos de conhecimento, que ainda sou Osvaldo Santos, engenheiro automotivo. Douglas ficou ali parado enquanto Osvaldo se afastava em direção à saída. Quando chegou na porta,
O faxineiro se virou uma última vez. Ah, Sr. Douglas, o carro está funcionando perfeitamente agora. Pode testar amanhã. E muito obrigado. Obrigado pelo quê? Por me dar a chance de lembrar quem eu sou. Osvaldo saiu, deixando Douglas sozinho no estacionamento com uma Maserati consertada e uma cabeça cheia de perguntas que ele não sabia como responder. Douglas chegou à Automax no dia seguinte com uma sensação estranha no estômago. Tinha dormido mal, pensando na conversa da madrugada com Osvaldo. Durante os 4 anos que o faxineiro trabalhou para ele, Douglas nunca tinha imaginado que por trás daquele uniforme azul se escondia alguém com uma história tão complexa. A primeira coisa que fez foi ir direto ao estacionamento. A Maserati estava lá, impecável como sempre, mas agora Douglas sabia que por baixo do capô havia acontecido algo que mudaria tudo. Ele ligou o motor com certa hesitação, quase esperando ouvir o barulho estranho que o incomodava há meses. Silêncio total. O motor ronronava suave como seda, sem nenhum ruído anormal. Douglas acelerou algumas vezes, testou diferentes rotações, mas não havia mais nenhum sinal do problema que 3 oficinas especializadas não conseguiram resolver. Droga, ele murmurou para si mesmo. Osvaldo estava no 2º andar, limpando os escritórios como se nada tivesse acontecido. Vestia o mesmo uniforme azul de sempre, carregava os mesmos equipamentos de limpeza, mantinha a mesma postura discreta. Mas agora Douglas não conseguia mais vê-lo como apenas um faxineiro. Ana da recepção foi a primeira a chegar e imediatamente perguntou sobre a aposta. A notícia tinha se espalhado pela empresa inteira e todo mundo queria saber o que tinha acontecido. O Osvaldo realmente conseguiu consertar? Ela perguntou curiosa. Douglas não respondeu imediatamente. Estava parado na janela do seu escritório, olhando para baixo, onde Osvaldo varria a calçada da entrada com a mesma dedicação de sempre. Conseguiu, ele disse finalmente. Sério? Ana não conseguiu esconder a surpresa. Como? Boa pergunta. Durante o resto da manhã, funcionários vieram perguntar sobre a aposta. Ricardo da contabilidade, José do almoxarifado, técnicos da oficina, vendedores, todo mundo queria detalhes. E com cada pergunta, Douglas se sentia mais desconfortável. Não era apenas ter perdido a aposta que o incomodava. Era descobrir que durante 4 anos ele tinha tratado mal alguém que provavelmente sabia mais sobre carros do que ele próprio. Era perceber que sua arrogância o tinha cegado para algo óbvio. Por volta do meio-dia, Douglas não aguentou mais e desceu para conversar com Osvaldo. Encontrou ele organizando os produtos de limpeza no depósito, concentrado no trabalho como sempre. Osvaldo. Sim, Sr. Douglas. Preciso fazer umas perguntas. Osvaldo parou o que estava fazendo e se virou. Havia algo diferente na expressão dele desde a conversa da madrugada. Não era mais o olhar submisso do faxineiro humilhado. Era o olhar de alguém que tinha recuperado o respeito próprio. Você disse que era engenheiro automotivo, especialista em carros europeus. Disse. Pode provar isso? Osvaldo riu baixinho. Provar como? O senhor quer ver meus diplomas? Meus certificados de especialização? Cartas de recomendação de clientes famosos? Seria um bom começo. Sr. Douglas, o senhor acabou de dirigir sua Maserati esta manhã. O motor estava funcionando perfeitamente, não estava? Douglas assentiu, contrariado. Então já tem sua prova. 3 oficinas especializadas não conseguiram resolver um problema que eu resolvi em 2 horas. Isso não é suficiente? Nesse momento, Carlos Mendonça, o chefe da oficina da Automax, apareceu no depósito. Era um homem de 40 anos, bigodudo, que trabalhava com carros há mais de 20 anos e tinha a fama de resolver qualquer problema mecânico que aparecesse. Douglas, posso falar com você um minuto? Claro, Carlos. Aliás, chegou na hora certa. Estava conversando com o Osvaldo aqui sobre a aposta de ontem. Carlos olhou para Osvaldo com curiosidade. Durante 4 anos, eles se cumprimentavam educadamente, mas nunca tinham tido uma conversa real. Para Carlos, Osvaldo era apenas o faxineiro que mantinha a oficina limpa. É sobre isso que quero falar, Carlos disse. Você pode me explicar como diabos o pessoal da limpeza conseguiu consertar sua Maserati? Douglas sentiu o estômago se contrair. Por quê? Tem algum problema? Problema não, pelo contrário. Eu desmontei o motor esta manhã para ver o que tinha sido feito e fiquei chocado.
Osvaldo permaneceu calado, organizando os produtos de limpeza como se a conversa não fosse com ele. O problema estava no sensor de pressão do turbo. Carlos continuou. Uma peça que custa R$ 5.000 e que 90% dos mecânicos nem sabe que existe. Quem fez o serviço sabia exatamente o que estava fazendo. Douglas olhou para Osvaldo. E aí, o que você tem a dizer? Já disse tudo o que tinha que dizer, Sr. Douglas. O senhor fez uma aposta, eu aceitei, consertei o carro. Agora é só cumprir o combinado. Carlos franziu a testa. Espera aí, você está me dizendo que foi o Osvaldo que consertou a Maserati? Foi, Douglas respondeu, ainda processando a situação. Osvaldo. Carlos se virou para o faxineiro. Onde você aprendeu a mexer com o sensor de turbo de Maserati? Na vida, Carlos. Na vida como? Isso não é coisa que se aprende assistindo YouTube. É conhecimento de engenheiro especializado. Osvaldo suspirou e parou de fingir que estava ocupado com os produtos de limpeza. Carlos, você trabalha com carros há quantos anos? 22. E já viu algum sensor de pressão queimado que causasse ruído irregular no motor sem acusar código de erro no diagnóstico básico? Carlos hesitou. Não, mas... porque eu já vi dezenas. É um defeito típico dos motores V6 Twin Turbo da Maserati fabricados entre 2018 e 2020. O sensor desregulamenta gradualmente, causando pressão irregular que gera ruído, mas não chega a acusar erro no sistema básico de diagnóstico. Douglas e Carlos se entreolharam. Era informação técnica específica demais para alguém ter aprendido casualmente. Como você sabe disso? Carlos perguntou. Porque durante 25 anos, eu consertei mais carros italianos do que vocês dois juntos viram na vida. O silêncio que se fez no depósito foi pesado. Carlos conhecia todos os mecânicos especializados da região e nunca tinha ouvido falar de nenhum Osvaldo Santos. 25 anos fazendo o quê? Carlos insistiu. Engenheiro automotivo, especialista em carros europeus de alta performance. Tinha uma oficina em São Paulo que atendia clientes de todo o país. Carlos riu, mas foi um riso nervoso. Osvaldo, com todo respeito, se você fosse realmente um engenheiro especializado, não estaria aqui limpando o chão. Por que não? Porque engenheiro ganha bem, tem carreira, tem prestígio. Osvaldo olhou diretamente para Carlos. Carlos, você acha que todo mundo que tem conhecimento técnico automaticamente tem vida fácil? Não é isso, mas... Você acha que não existe engenheiro desempregado? Que não existe especialista que perdeu tudo e teve que recomeçar do zero? Douglas interveio. Osvaldo, se você realmente tem essa experiência toda, por que não me procurou antes? Por que ficou 4 anos na limpeza? Porque o senhor me contratou para a limpeza. Porque eu precisava de emprego e o senhor ofereceu trabalho de faxineiro. Simples assim. Mas você podia ter mencionado sua experiência. Podia. E o senhor ia acreditar? Ia me dar uma oportunidade? Ou ia achar que eu estava inventando história para conseguir emprego melhor? Douglas não respondeu, porque sabia que teria desconfiado. Um faxineiro dizendo que era engenheiro especializado soaria como mentira desesperada. Ana da recepção apareceu na porta do depósito. Douglas, tem um senhor aqui querendo falar com você. Diz que é sobre o Osvaldo. Sobre o Osvaldo? Douglas franziu a testa. Quem é? Não disse o nome. Só falou que trabalharam juntos há alguns anos e que precisa falar com urgência. Douglas, Carlos e Osvaldo se dirigiram para a recepção. Havia um homem bem vestido esperando, de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos, porte elegante. Quando viu Osvaldo, seu rosto se iluminou. Osvaldo Santos, eu sabia que era você. Osvaldo ficou pálido. Doutor Vieira, meu amigo, eu estava passando em frente à empresa e vi você pela janela. Não podia acreditar nos meus olhos. Doutor Vieira se aproximou e cumprimentou Osvaldo com entusiasmo. Era claramente alguém que o conhecia bem e tinha carinho genuíno por ele. Pessoal, vocês sabem quem vocês têm trabalhando aqui? Doutor Vieira se virou para Douglas e Carlos. Este homem é uma lenda no mundo automotivo brasileiro. Douglas sentiu o sangue gelar nas veias. Osvaldo Santos era dono da Santos Automotive, a oficina especializada mais respeitada de São Paulo. Ele preparou o carro que ganhou 3 campeonatos consecutivos de turismo.
Desenvolveu sistemas de injeção que são usados até hoje em carros de corrida. Carlos arregalou os olhos. Santos Automotive? Eu já ouvi falar dessa oficina. Era referência nacional. Era mesmo, Dr. Vieira confirmou. Eu levei meus carros lá durante 15 anos. Ferrari, Lamborghini, Maserati. Ele resolvia problemas que ninguém mais conseguia. Osvaldo, o que você está fazendo aqui? Osvaldo baixou a cabeça. É uma longa história, Dr. Vieira. Imagino. Ouvi falar do que aconteceu com seu sócio. Uma injustiça terrível. Ana sussurrou para José, que tinha se aproximado para ver a movimentação. Acho que o Douglas se meteu numa fria. Dr. Vieira continuou. Osvaldo, você sumiu do mapa depois daquele problema. Todo mundo ficou perguntando onde você estava. Tem clientes até hoje que perguntam se você voltou a trabalhar. Estou trabalhando, Osvaldo respondeu baixinho. Trabalhando como? O silêncio foi constrangedor. Dr. Vieira olhou para o uniforme de faxineiro que Osvaldo vestia e entendeu tudo. Osvaldo, você está limpando. É um trabalho honesto, Dr. Vieira. Claro que é honesto. Mas você é engenheiro automotivo formado pela USP, especializado na Alemanha, com 25 anos de experiência. Você está desperdiçando seu talento. Douglas sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Durante 4 anos, ele tinha humilhado, diminuído e maltratado um homem que era mais qualificado que ele próprio. Dr. Vieira, Douglas interveio. O senhor tem certeza que está falando do nosso Osvaldo? Absoluta. Osvaldo Santos, engenheiro automotivo, especialista em motores europeus. Este homem já consertou carros de ministros, empresários, pilotos de corrida. A oficina dele era a mais conceituada do país no segmento de carros importados de alto padrão. Carlos balançou a cabeça, incrédulo. E agora está aqui, limpando minha empresa. Douglas completou, a voz saindo rouca. Dr. Vieira olhou ao redor, percebendo a tensão no ambiente. Aconteceu alguma coisa? Ana não resistiu e contou sobre a aposta. Como Douglas tinha humilhado Osvaldo na frente dos funcionários, oferecendo o carro se ele conseguisse consertar, achando que era impossível. Quando ela terminou de contar, Dr. Vieira olhou para Douglas com uma expressão de desaprovação total. Você fez uma aposta com Osvaldo Santos sobre conserto de carro? Fiz. E achou que ele não ia conseguir consertar uma Maserati? Achei. Dr. Vieira riu, mas foi um riso de incredulidade. Meu jovem, você acabou de apostar com o maior especialista em Maserati do Brasil. É como apostar com Pelé sobre quem chuta melhor uma bola. O estacionamento da Automax estava se enchendo de funcionários. A notícia da visita de Dr. Vieira e das revelações sobre Osvaldo tinha se espalhado rapidamente, e todo mundo queria ouvir a conversa. Osvaldo, Dr. Vieira disse, você tem que voltar ao ramo. Tem gente procurando você há anos. Eu mesmo tenho 3 carros que só confio nas suas mãos. Dr. Vieira, eu não tenho mais condições de montar oficina. Não tenho capital, não tenho equipamento, mas tem conhecimento, tem experiência, tem reputação. O resto se consegue. Douglas olhou para Osvaldo, depois para Dr. Vieira, depois para todos os funcionários que observavam a cena. Pela primeira vez na vida, ele se sentiu pequeno diante de alguém que sempre tratou como inferior. E o pior é que agora ele tinha que cumprir uma aposta que fez para humilhar um homem que acabou de descobrir que era muito maior do que ele jamais imaginaria ser. O estacionamento da Automax virou um pequeno teatro ao ar livre. A notícia tinha se espalhado pela empresa inteira, e funcionários de todos os departamentos se aglomeravam para assistir ao desenrolar da situação mais tensa na história da companhia. Douglas estava encurralado entre sua arrogância ferida e a realidade incontestável. Tinha feito uma aposta com uma lenda do setor automotivo brasileiro. Dr. Vieira continuava conversando com Osvaldo, ignorando completamente a tensão ao redor. Para ele, encontrar o antigo amigo era motivo de alegria genuína, independente das circunstâncias constrangedoras. Osvaldo, sério, você precisa voltar ao ramo. Na semana passada mesmo estava conversando com o Martins da Ferrari Brasil, e ele comentou que ninguém consegue encontrar um especialista de verdade para resolver problemas complexos dos carros novos. Dr. Vieira, eu agradeço o carinho, mas as coisas mudaram muito. Não é mais tão simples.
Bobagem. Talento como o seu não some. E olha, se for questão de capital inicial, eu e outros clientes seus estamos dispostos a investir. A Santos Automotiva faz falta no mercado. Douglas observava a conversa sentindo uma mistura de raiva, vergonha e algo que ele não queria admitir: admiração. Durante 4 anos, ele tinha olhado para Osvaldo todos os dias e visto apenas um faxineiro submisso. Agora descobria que estava diante de alguém que tinha construído um império no ramo automotivo. Carlos, o chefe da oficina, se aproximou de Douglas. Cara, você sabe o que isso significa? Que eu me ferrei. Você se ferrou é pouco. O homem que você humilhou publicamente é uma lenda viva. Se isso vazar para o mercado automotivo da cidade, sua reputação vai ladeira abaixo. Douglas sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Carlos tinha razão. No mundo dos negócios, especialmente no ramo automotivo, reputação era tudo. E tratar mal um ícone como Osvaldo Santos era algo que poderia destruir relacionamentos comerciais que levaram anos para construir. Senhor Douglas? Ana da recepção se aproximou com cuidado. Tem 3 jornalistas do setor automotivo ligando querendo falar com o senhor sobre o Osvaldo. Como assim jornalistas? Parece que alguém comentou nas redes sociais que o Osvaldo Santos estava trabalhando aqui na Automax. O pessoal está curioso para saber a história. Douglas fechou os olhos e respirou fundo. A situação estava saindo do controle de uma forma que ele nunca imaginou possível. Uma aposta boba para humilhar um funcionário estava se transformando no maior pesadelo da sua carreira empresarial. Dr. Vieira, Douglas interrompeu a conversa. Posso falar com o senhor um minuto? Claro, meu jovem. Eles se afastaram alguns passos do grupo. Douglas tentou manter a compostura, mas estava claramente desesperado. Doutor, eu preciso entender uma coisa. O Osvaldo realmente era tão importante quanto o senhor está dizendo? Dr. Vieira riu. Importante? Rapaz, a Santos Automotive era referência nacional. Osvaldo desenvolveu sistemas que revolucionaram a preparação de carros esportivos no Brasil. Ele tinha clientes que voavam de outros países só para ele mexer nos carros deles. E como ele acabou aqui? Sócio desonesto. História triste, mas comum no Brasil. O parceiro dele desviou dinheiro, falsificou documentos, usou a empresa como garantia em empréstimos. Quando Osvaldo descobriu, já era tarde demais. Perdeu tudo numa batalha judicial que durou anos. Douglas olhou para Osvaldo, que conversava calmamente com outros funcionários. Havia uma dignidade na postura dele que Douglas só agora percebia. Não era submissão, era força controlada. Por que ele nunca tentou recomeçar? Trauma, meu jovem. Quando você constrói algo durante a vida inteira e perde tudo de uma hora para outra, fica com medo de tentar de novo. Preferiu se esconder, trabalhar em algo seguro, sem risco. Até ontem. Exato. Até você fazer aquela aposta idiota e obrigar ele a lembrar quem realmente é. A palavra idiota cortou Douglas como uma lâmina. Vinda de um homem respeitado como Dr. Vieira, era uma condenação direta de suas atitudes. Doutor, eu não sabia... Claro que não sabia. Se soubesse, nunca teria tratado ele daquele jeito. Mas isso diz muito sobre seu caráter, não acha? Douglas não soube o que responder. Doutor, Vieira continuou. Você julgou um homem pela roupa que ele vestia, pelo trabalho que fazia, sem nunca se dar ao trabalho de conhecer quem ele realmente era. E ainda por cima usou ele como entretenimento para humilhar na frente dos funcionários. Cada palavra era como um soco no estômago. Douglas percebeu que estava sendo julgado por alguém cujo respeito ele gostaria de ter e estava sendo encontrado em falta. Osvaldo se aproximou dos dois. Dr. Vieira, eu preciso voltar ao trabalho. Tenho que terminar a limpeza do 2º andar. Osvaldo, pelo amor de Deus, deixa essa limpeza para lá. Você provou seu ponto. Não provei nada. Só consertei um carro, como combinado. Douglas respirou fundo. Tinha chegado a hora de enfrentar a situação de frente, por mais humilhante que fosse. Osvaldo, ele disse, a voz saindo mais baixa que o normal. Você cumpriu sua parte da aposta. Cumpri. E eu? Eu preciso cumprir a minha. O estacionamento ficou em silêncio total. Todos os funcionários pararam de conversar e se voltaram para Douglas e Osvaldo. Era o momento que todos estavam esperando desde que a aposta foi feita.
Douglas tirou as chaves da Maserati do bolso, mas hesitou antes de entregá-las. Era um carro de R$120 mil, mais do que muita gente ganhava em anos de trabalho. Mas mais que isso, era sua admissão pública de que tinha subestimado completamente Osvaldo. Antes de entregar as chaves, Douglas disse: "Eu gostaria de falar uma coisa." Osvaldo esperou, sem pressa. "Durante 4 anos eu tratei você mal. Te humilhei, te diminuí, te usei como exemplo de fracasso. Fiz isso porque achei que você era menos que eu, que não merecia respeito." O estacionamento continuava em silêncio absoluto. Ana, da recepção, segurava a respiração. Carlos balançava a cabeça, impressionado com a coragem de Douglas em admitir publicamente seus erros. "Agora descobri que durante todo esse tempo eu estava humilhando alguém que é muito maior do que eu jamais vou ser. Alguém que construiu uma carreira brilhante, que é respeitado no país inteiro, que tem conhecimento que eu nem sonho em ter." Douglas estendeu as chaves para Osvaldo. "Estas chaves são suas por direito. Você ganhou a aposta. Mas mais que isso, você me ensinou uma lição que eu nunca vou esquecer." Osvaldo pegou as chaves devagar, sentindo o peso frio do metal nas mãos. Durante 4 anos, ele tinha sonhado com um momento em que poderia se vingar das humilhações. Mas agora que estava ali, não sentia raiva nem satisfação. Sentia apenas uma tristeza profunda por tudo que tinha perdido ao longo do caminho. "Obrigado", Osvaldo disse simplesmente. "Não", Douglas respondeu. "Obrigado você, por me mostrar que eu era um idiota arrogante que julgava as pessoas pela aparência." "Doutor." Vieira bateu palmas devagar, e logo outros funcionários seguiram o exemplo. Não era uma ovação triunfante. Era um reconhecimento respeitoso de um momento importante na vida de todas as pessoas presentes. José do Almoxarifado se aproximou de Osvaldo. "Cara, eu nunca desconfiei que você... Nossa, desculpa se alguma vez te tratei mal. Você nunca me tratou mal, José. Sempre foi respeitoso." Ana estava com lágrimas nos olhos. "Osvaldo, eu sempre soube que você era especial. Tinha algo diferente em você, uma educação, uma forma de falar." "Obrigado, Ana." Carlos, o chefe da oficina, estava visivelmente emocionado. "Osvaldo, sei que não é meu lugar, mas preciso falar uma coisa. Se você quiser voltar ao ramo, eu gostaria de trabalhar com você. Aprendi muito durante esses anos, mas sei que você pode me ensinar muito mais." Osvaldo olhou para Carlos com surpresa. "Carlos, você é chefe da oficina aqui, tem uma carreira estabelecida e você é Osvaldo Santos. Trabalhar com você seria a honra da minha vida profissional." Douglas observava as interações com um misto de admiração e dor. Estava vendo Osvaldo receber o reconhecimento que sempre mereceu, mas ao mesmo tempo estava enfrentando a realidade de que ia perder o melhor talento que já passou pela sua empresa. "Osvaldo", Douglas disse, "eu sei que não tenho moral para pedir nada depois de tudo que aconteceu, mas posso fazer uma proposta?" "Que proposta? Que tal se, em vez de você sair da Automax, a gente transformar isso aqui numa coisa maior? Você como diretor técnico, Carlos como seu braço direito, a gente montando uma divisão especializada em carros importados." O estacionamento ficou novamente em silêncio. Era uma proposta surpreendente, vinda de alguém que minutos antes estava tentando se livrar da aposta. Dr. Vieira sorriu. "Agora você está falando a minha língua, rapaz." Osvaldo balançou as chaves da Maserati na mão, pensativo. "Douglas, você está oferecendo isso porque se sente culpado ou porque realmente acredita que seria um bom negócio?" "Sinceramente, os dois. Me sinto culpado, sim, pelo jeito que te tratei. Mas também sei reconhecer oportunidade quando vejo uma. Ter Osvaldo Santos como diretor técnico da Automax seria o melhor investimento que eu poderia fazer. E qual seria minha posição hierárquica? Eu continuaria sendo subordinado seu?" Douglas hesitou. Era uma pergunta difícil, porque mexia diretamente com sua necessidade de controle. "Você seria meu sócio", ele disse finalmente. 50% da divisão especializada seria sua." Um murmúrio de surpresa percorreu o grupo. Douglas estava oferecendo sociedade para alguém que meia hora antes era seu faxineiro. Osvaldo olhou para Dr. Vieira, que assentiu favoravelmente. Olhou para Carlos, que estava claramente entusiasmado com a possibilidade. Olhou para Ana
José e outros funcionários que o acompanharam durante 4 anos de humilhação e agora testemunhavam sua redenção. Vou pensar, Osvaldo disse. É uma proposta interessante, mas preciso de tempo para decidir. Claro, leva o tempo que precisar. Osvaldo se dirigiu para a Maserati, abriu a porta e se sentou no banco do motorista. Era um carro que ele havia sonhado em possuir durante anos, quando estava no auge da carreira, mas nunca tinha conseguido comprar. Ligou o motor e ouviu o ronronar perfeito que ele mesmo havia criado. Era um som que representava muito mais que um concerto bem feito. Era o som da sua própria capacidade, da sua competência, da sua identidade profissional que tinha ficado dormindo durante 4 anos. Saiu da vaga devagar e parou na frente do grupo. Baixou o vidro e olhou para Douglas. Sobre sua proposta, ele disse, vou dar minha resposta amanhã. Tudo bem. Seja qual for sua decisão, vai ter meu respeito. Osvaldo sorriu. Era o primeiro sorriso genuíno que ele dava em anos. Douglas, você aprendeu mais em uma manhã do que eu esperava que aprendesse em uma vida. E com isso, Osvaldo Santos saiu do estacionamento da Automax dirigindo sua Maserati, deixando para trás 4 anos de humilhação e levando consigo a perspectiva de um futuro que ele pensava ter perdido para sempre. Dr. Vieira deu uma palmada nas costas de Douglas. Meu jovem, você acabou de tomar a decisão mais inteligente da sua vida empresarial. Tomara que você esteja certo. Estou. E sabe por quê? Porque você finalmente aprendeu a enxergar o valor das pessoas. E isso, no mundo dos negócios, vale mais que qualquer Maserati. Osvaldo dirigiu a Maserati pelas ruas da cidade sem destino específico. Estava testando o carro que agora era seu, mas principalmente estava tentando processar tudo o que havia acontecido nas últimas 24 horas. 4 anos vivendo como sombra, e de repente se via novamente no centro de uma história que ele pensava ter terminado para sempre. O motor ronronava perfeitamente, cada mudança de marcha suave como seda. Era um carro que ele conhecia tecnicamente melhor que o próprio fabricante, mas dirigir como dono era uma experiência completamente diferente. Aos 58 anos, Osvaldo Santos estava de volta. Decidiu fazer uma parada no cemitério onde seus pais estavam enterrados. Era um ritual que ele mantinha há anos, visitando os túmulos sempre que precisava tomar decisões importantes. Estacionou a Maserati na entrada e caminhou devagar até o local onde repousavam as 2 pessoas que mais acreditaram no seu talento. Pai e mãe, ele disse baixinho, se ajoelhando diante das lápides simples. Acho que vocês não vão acreditar no que aconteceu. O vento balançava as árvores do cemitério, criando sombras dançantes no chão. Osvaldo contou sobre a aposta, sobre Douglas, sobre Dr. Vieira, sobre a proposta de sociedade. Era como se estivesse prestando contas de uma jornada que havia durado anos demais. Eu sei que vocês sempre disseram que talento verdadeiro não some, apenas dorme. Talvez tenham razão. Talvez seja hora de acordar de vez. Um casal idoso que passava pelo cemitério parou ao ver a Maserati estacionada na entrada. O homem comentou com a esposa que devia ser alguém muito importante visitando algum túmulo especial. Eles não imaginavam que era apenas um ex-faxineiro conversando com os pais sobre a chance de uma nova vida. Osvaldo ficou mais 1 hora no cemitério, organizando os pensamentos. Durante 4 anos, ele tinha se convencido de que sua época de ouro tinha terminado para sempre, que era melhor aceitar uma vida pequena, segura, sem ambições. Mas a aposta com Douglas tinha despertado algo que ele pensava ter perdido: a coragem de sonhar novamente. Quando voltou para casa no final da tarde, dirigindo sua própria Maserati, os vizinhos olharam surpresos. Seu Osvaldo, o homem quieto que trabalhava como faxineiro, chegando em um carro que custava mais que a maioria das casas da rua. Dona Maria, a vizinha de 70 anos que sempre foi gentil com ele, se aproximou curiosa. Era uma senhora que morava sozinha desde que o marido morreu e sempre tratou Osvaldo com carinho maternal. Osvaldo, que carro bonito! É seu? É sim, Dona Maria. Nossa, você ganhou na loteria? Osvaldo riu. Algo assim, ganhei uma aposta. Aposta? Você joga? Apostei em mim mesmo, Dona Maria. Demorou, mas deu certo. Dona Maria sorriu,
mesmo sem entender completamente. Ela sempre soube que havia algo especial em Osvaldo, uma educação, uma forma de falar que não combinava com o uniforme de faxineiro. Fico feliz por você, meu filho. Você merece coisas boas. Naquela noite, Osvaldo ligou para sua irmã em Belo Horizonte. Carmen era 3 anos mais nova e a única família que lhe restava. Ela sabia da história da oficina, da traição do sócio, dos anos difíceis, mas há muito tempo tinha parado de insistir para ele tentar recomeçar. Carmen, preciso te contar uma coisa. Oi, mano, tudo bem? Você parece diferente. Estou diferente. Aconteceu uma coisa hoje que mudou tudo. Osvaldo contou toda a história para a irmã, desde a humilhação inicial até a proposta de sociedade. Carmen ouvia em silêncio, alternando entre indignação pelas humilhações que o irmão sofreu e alegria pela reviravolta inesperada. Osvaldo, eu sempre disse que você tinha que voltar ao ramo. Você é bom demais para ficar perdido numa limpeza. Eu sei. Mas tinha medo, Carmen. Medo de fracassar de novo, de perder tudo outra vez. E agora não tem mais medo? Osvaldo pensou na pergunta. Tenho sim, mas não posso deixar o medo me controlar para sempre. Hoje eu lembrei quem sou, do que sou capaz. Não posso desperdiçar essa chance. Então vai em frente, mano. Eu sempre acreditei em você. Na manhã seguinte, Osvaldo acordou com uma sensação estranha. Durante 4 anos, ele tinha despertado sempre no mesmo horário, vestido o mesmo uniforme azul, seguido a mesma rotina. Hoje era diferente. Hoje ele tinha escolhas a fazer. Vestiu uma camisa social que não usava há anos, uma calça de algodão, sapatos sociais que tinham ficado guardados no armário desde que perdeu a oficina. Quando se olhou no espelho, viu novamente o Osvaldo Santos engenheiro, não o Osvaldo faxineiro. A transformação não era apenas visual, era como se uma parte dele que estava adormecida tivesse acordado. A postura era mais ereta, o olhar mais firme, os movimentos mais decididos. Era o retorno de uma confiança que havia sido construída ao longo de décadas de sucesso profissional. Chegou à Automax dirigindo a Maserati e causou o maior rebuliço. Funcionários se aglomeraram nas janelas para ver o ex-faxineiro chegando em grande estilo. Ana da recepção bateu palmas quando o viu sair do carro. José do almoxarifado assobiou admirado. Até funcionários de outros turnos que não conheciam a história toda pararam para ver o movimento. Douglas estava esperando no estacionamento, visivelmente nervoso. Havia passado a noite inteira pensando na proposta que tinha feito, se questionando se Osvaldo aceitaria ou se simplesmente desapareceria com o carro e nunca mais voltaria. A presença dele ali já era um bom sinal. Bom dia, Osvaldo. Bom dia, Douglas. Eles se cumprimentaram formalmente, mas havia um respeito mútuo que não existia antes. A dinâmica entre eles tinha mudado completamente. Não eram mais patrão e empregado, eram 2 homens de negócios prestes a discutir uma parceria. Pensei na sua proposta, Osvaldo disse sem rodeios. E? Aceito, mas com algumas condições. Douglas suspirou aliviado. Quais condições? Primeira, eu quero total autonomia técnica. Você cuida da parte administrativa e comercial, eu cuido da parte técnica. Nada de interferência em decisões sobre equipamentos, métodos de trabalho ou contratação de pessoal técnico. Concordo. Segunda, Carlos fica como meu assistente direto. Ele é um bom mecânico e pode aprender muito. Quero moldar ele para ser meu sucessor no futuro. Carlos vai ficar feliz. Ele não para de falar sobre trabalhar com você. Terceira, a divisão especializada tem que ter padrão internacional. Equipamentos de primeira linha, ambiente climatizado, ferramentas importadas. Nada de gambiarra ou jeitinho brasileiro. Douglas engoliu seco. Sabia que isso significaria um investimento pesado. Quanto você calcula que vai custar? Uns 500 mil reais para montar direito. 500 mil? Douglas sentiu o suor frio na testa. Douglas, se você quer competir no mercado de carros de luxo, tem que investir como quem trabalha com luxo. Equipamento barato dá resultado barato. E quanto tempo para recuperar o investimento? Osvaldo sorriu. Com minha cartela de clientes e a reputação que vamos construir, 2 anos no máximo. Dr. Vieira sozinho já garantiu 3 carros para começar. Nesse momento,
Carlos apareceu praticamente correndo pelo estacionamento. Tinha chegado mais cedo que o normal porque não conseguia dormir pensando na possibilidade de trabalhar com Osvaldo Santos. Osvaldo, você voltou! Isso significa que... Significa que vamos trabalhar juntos, Carlos. Carlos teve que se apoiar em um carro para não cair. Durante 20 anos de carreira, ele sempre sonhou em trabalhar com um dos grandes nomes do setor automotivo. Nunca imaginou que essa oportunidade chegaria de uma forma tão inesperada. Cara, eu não acredito. Osvaldo Santos vai ser meu chefe. Não seu chefe, Carlos. Seu mentor. Quero ensinar tudo o que sei para você. Ana da recepção se aproximou do grupo, curiosa para ouvir os detalhes da negociação. Oi, gente. Posso saber o que ficou decidido? Ana, Douglas disse. Apresento o novo diretor técnico da Automax Especializada. Ana bateu palmas e deu um abraço em Osvaldo. Que alegria, você merece, Osvaldo. Sempre soube que você era especial. Obrigado, Ana. E você vai continuar sendo nossa recepcionista? Claro, agora com muito mais orgulho ainda. Dr. Vieira chegou na Automax por volta das 10 da manhã, dirigindo uma Ferrari vermelha que fez todos os funcionários pararem para olhar. Ele tinha vindo especificamente para saber a decisão de Osvaldo e para ver de perto como seria a nova fase da carreira do amigo. Osvaldo, como foi a decisão? Decidido, Dr. Vieira. Vamos montar a Automax Especializada. Excelente! E quando vocês estimam começar a operar? Douglas e Osvaldo se entreolharam. Uns 3 meses para montar a estrutura. Osvaldo respondeu. 3 meses? Rapaz, eu tenho 3 carros que precisam de atenção especializada agora. Uma Lamborghini com problema no sistema de injeção, uma Porsche com ruído no turbo e esta Ferrari que está com hesitação na aceleração. Carlos arregalou os olhos. 3 carros de alto padrão para trabalhar logo de cara era mais do que ele sonhava em anos de carreira. Dr. Vieira, Osvaldo disse, enquanto montamos a estrutura nova, podemos usar a oficina atual da Automax para casos urgentes. Não vai ter o padrão que quero, mas dá para resolver problemas importantes. Perfeito. Quando você pode olhar minha Ferrari? Agora, se quiser. Douglas observou Osvaldo caminhar em direção à Ferrari com Carlos ao lado, explicando possíveis causas para o problema relatado. Era surreal pensar que 24 horas antes aquele homem estava limpando o chão da empresa. Dr. Vieira, Douglas disse, posso fazer uma pergunta? Claro. O Osvaldo realmente é tão bom quanto o senhor disse? Dr. Vieira riu. Meu jovem, você ainda não fez ideia do que acabou de conseguir. Osvaldo Santos não é apenas um mecânico excelente. Ele é um visionário. Na época da Santos Automotive, ele desenvolveu sistemas que estão anos à frente do que se faz no Brasil. Como assim? Sistemas de injeção customizados, preparações que aumentavam potência sem comprometer confiabilidade, diagnósticos que ninguém mais conseguia fazer. Ele transformou carros comuns em máquinas de alta performance. Douglas se sentiu ainda mais confiante na decisão de propor à sociedade. E ele consegue replicar isso aqui? Consegue e vai conseguir. A única coisa que estava faltando para ele era a oportunidade. Você deu essa oportunidade. Osvaldo abriu o capô da Ferrari e imediatamente identificou o problema. Era uma questão no sistema de alimentação de combustível, algo que poderia causar danos sérios ao motor se não fosse corrigido rapidamente. Dr. Vieira, vai precisar trocar o módulo de alta pressão da bomba de combustível. É uma peça cara, mas se não trocar, pode danificar todo o sistema de injeção. Quanto tempo para consertar? 2 horas se eu tiver a peça em estoque. Carlos verificou no sistema e confirmou que tinham a peça. Temos sim, Osvaldo. Chegou semana passada. Então vamos começar. Douglas observou Osvaldo trabalhar na Ferrari com uma precisão impressionante. Cada movimento era calculado, cada decisão tomada com base em décadas de experiência. Carlos acompanhava tudo como um estudante aplicado, fazendo perguntas e absorvendo conhecimento. Viu isso, Carlos? Osvaldo mostrava um componente pequeno. Este sensor aqui é o que controla a pressão de combustível. Quando ele desregula, causa exatamente o sintoma que o Dr. Vieira descreveu. E como você soube que era isso sem nem testar? Experiência. Já vi esse problema dezenas de vezes em Ferraris desse modelo. É um defeito conhecido, mas que poucos mecânicos sabem identificar.
Ana trouxe café para todo mundo e ficou observando o trabalho. Osvaldo, você parece outra pessoa trabalhando com carros. É porque estou no meu elemento, Ana. Durante 4 anos me senti como um peixe fora d'água. Agora estou de volta ao mar. Em 2 horas e 15 minutos, a Ferrari estava consertada. Dr. Vieira ligou o motor e o ronronar perfeito confirmou que o problema tinha sido resolvido. Osvaldo, você é um mágico. Eu já tinha levado este carro em 2 oficinas e ninguém conseguiu identificar o problema. Não é mágica, Dr. Vieira. É conhecimento acumulado ao longo de anos. Dr. Vieira pagou pelo serviço e deu uma gorjeta generosa para Carlos. Rapaz, aproveita bem essa oportunidade. Aprender com Osvaldo Santos é um privilégio que poucos mecânicos no Brasil têm. Quando o Dr. Vieira foi embora, Douglas chamou Osvaldo para uma conversa particular em seu escritório. Era hora de formalizar a sociedade e definir os detalhes práticos da nova empreitada. Osvaldo, depois do que vi hoje, tenho certeza de que tomei a decisão certa. Você quer formalizar nossa sociedade? Quero, mas preciso de uma coisa primeiro. O quê? Quero que você peça desculpas publicamente para todos os funcionários pelo jeito que me tratou durante 4 anos. Douglas hesitou. Era uma exigência humilhante, mas justa. Você quer que eu me humilhe publicamente? Não quero que você se humilhe. Quero que você assuma responsabilidade pelos seus atos. Tem diferença. Douglas pensou por alguns minutos. Era difícil para um homem acostumado a mandar engolir o orgulho e admitir erros publicamente. Mas ele sabia que Osvaldo tinha razão. Tudo bem. Vou reunir todo mundo hoje à tarde. Obrigado. É importante para mim, mas também é importante para você. Um líder de verdade tem coragem de admitir quando erra. Às 5 da tarde, Douglas reuniu todos os funcionários no pátio da empresa. Tinha cerca de 40 pessoas, desde vendedores até pessoal da limpeza. Todo mundo sabia que alguma coisa importante ia ser anunciada. Pessoal! Douglas começou, a voz menos firme que o normal. Eu reuni vocês aqui para falar sobre os últimos acontecimentos e para fazer alguns anúncios importantes. A multidão ficou em silêncio, expectante. Primeiro, quero pedir desculpas publicamente ao Osvaldo pelo jeito que o tratei durante 4 anos. Eu o humilhei, diminuí e desrespeitei uma pessoa que merecia admiração e respeito. Um murmúrio de surpresa percorreu o grupo. Ninguém esperava ver Douglas pedindo desculpas publicamente. Descobri que durante todo esse tempo eu estava maltratando um dos maiores especialistas em carros importados do país. Isso diz muito sobre meu caráter e sobre minha capacidade de julgar as pessoas. Osvaldo observava de longe, satisfeito não com a humilhação de Douglas, mas com a coragem dele em admitir os erros. A partir de hoje, Osvaldo Santos é meu sócio na nova divisão Automax especializada. E eu espero que todos vocês o tratem com o respeito que ele sempre mereceu e que eu fui idiota demais para dar. Os funcionários aplaudiram espontaneamente. Ana estava emocionada. Carlos sorria de orgulho. José balançava a cabeça aprovando a atitude do patrão. Segundo o anúncio, Douglas continuou. Vamos investir R$500 mil em equipamentos e reformas para criar a melhor oficina especializada da região. Isso significa crescimento da empresa e novas oportunidades para todos vocês. Mais aplausos. A perspectiva de crescimento da empresa animava todo mundo. E terceiro, Douglas olhou diretamente para Osvaldo. Espero que vocês me ajudem a ser um chefe melhor. Alguém que enxerga o valor das pessoas, não apenas a função que elas exercem. Osvaldo se aproximou e estendeu a mão para Douglas. Obrigado. Foi corajoso da sua parte. Obrigado você, por me ensinar uma lição que eu nunca vou esquecer. Eles se cumprimentaram sob os aplausos dos funcionários, selando não apenas uma sociedade comercial, mas uma parceria baseada em respeito mútuo e segundas chances. 6 meses depois, a Automax especializada estava funcionando a pleno vapor. A oficina tinha equipamentos de última geração, equipe treinada por Osvaldo e uma lista de espera de clientes que queriam os serviços da empresa. Osvaldo tinha voltado a ser respeitado no mercado automotivo.
Participava de congressos, dava palestras técnicas, era consultado por fabricantes sobre problemas complexos. Mas o que mais o deixava orgulhoso era ver Carlos se desenvolvendo como técnico e assumindo responsabilidades cada vez maiores. Douglas tinha mudado completamente sua forma de liderar. Tratava todos os funcionários com respeito, investia no desenvolvimento profissional da equipe e sempre perguntava a opinião das pessoas antes de tomar decisões importantes. E a Maserati? Osvaldo ainda a dirigia todos os dias para trabalhar. Não como símbolo de status, mas como lembrança de que nunca se deve subestimar ninguém. E de que, às vezes, as maiores vitórias vêm dos momentos mais improváveis. Uma tarde, Osvaldo estava ajustando o motor de uma Lamborghini quando Ana trouxe um envelope especial. Era um convite da Universidade de São Paulo para ele dar uma palestra sobre resiliência e recomeço na carreira profissional. Professor Osvaldo Santos, ele leu em voz alta, sorrindo. Gosto do som disso. Carlos, que trabalhava ao lado dele, levantou a cabeça. Você vai aceitar? Claro. É importante compartilhar experiências. Talvez minha história ajude alguém que está passando por dificuldades parecidas. E qual vai ser o tema da palestra? Osvaldo olhou ao redor da oficina, viu Douglas conversando respeitosamente com um cliente, viu a equipe trabalhando em harmonia, sentiu o cheiro de óleo e metal que sempre foi sua paixão. Vou falar sobre como uma aposta idiota de um patrão arrogante pode mudar a vida de duas pessoas para melhor. Carlos riu. Vai ser um sucesso. Vai sim, porque é uma história verdadeira sobre segundas chances, perdão e sobre nunca desistir de quem você realmente é. E Osvaldo voltou ao trabalho, ajustando parafusos com a precisão de um cirurgião e o sorriso de alguém que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo novamente. Fim da história. ¿Qué canción? Una de los monos árticos. Arctic Monkeys karaoke. ¿Qué canción me sé de Arctic Monkeys? Que sea de karaoke. Esta canción es tan buena que se la puede cantar. Padre, ¿es una clase de perversión? ¡No! Así tal cual. Me silenciaron, chiquillo. Estaba muy metida en mi... En mi canto. Me echaron literalmente, me dijeron no. A todos. Nos echaron. ¿Por qué? Dijeron ya. Suficiente, se acabó la hora del ciber. Y yo estaba... Exceso de canto, yo la estaba pasando súper bien. Qué terrible. Claudi, muchas gracias por ese raid. No sé por qué no se ve la alerta, pero muchas gracias. ¿Cierto? ¿Sí fue un raid? No sé por qué no se le, no, la alerta como que está... Se retiró la alerta. No quiso trabajar hoy día. No quiso trabajar. Las alertas no quieren trabajar hoy día. ¿Qué está pasando? Me encantaría saber qué está pasando. Sí, corchete.
Oh, qué lata lo de la alerta, pero muchas gracias. ¿Cómo están? El PC le está dando todo, lo está dando todísimo este PC. No, pero igual ahora fue que se cayó todo el servidor, ¿ok? No soportaron mi canto, eso es lo que pasa. No soportaron que yo cantara tan bien. Les dio envidia y dijeron, no, no, ella no puede seguir. ¿Qué les canto? Voy a cantarles algo en español, yo creo. Sí, corchete. Sí. ¿Qué les canto? Necesitamos Soda Stereo, no me sé ninguna de Soda Stereo. No me sé ninguna, corchete, no me sé ninguna. Vale. Tengo que sabérmela bien, porque no puedo estar mirando la letra. Bueno, podría estar mirando la letra en segundo plano. En teoría podría. Mish. Como que Mish. Muchas gracias por ese follow. ¿Cómo estás? Oye, pero ¿por qué las alertas no? No me pescan mis alertas, no se ven, no sé por qué. Tengo todo bugueado hoy día. Pero muchas gracias, muchas gracias. Estamos haciendo karaoke mientras aplanamos. Cantar hoy. This is my last resort. Suffocation, I'm breathing. Basta con los bots. Ah, me ganaron, me ganaron. Ya. ¿Qué pasó? Making the eyes with me, also making my eyes at you. What it is that surprises me is that I don't really want you to. Your shoulders are frozen. You're an explosion. Your name is so real, but I don't care for sun. Lights in the fields, my results in the bang, ba ba bang, go. But that you look good on the dance floor. Voy a buscar karaoke porque no sé qué poner. Looking for. Voy a cantarles Lamento Boliviano. Así es. Les voy a cantar Lamento Boliviano y me van a tener que escuchar completa. Completa me van a tener que escuchar, no me importa porque ustedes están aquí conmigo y por mí. Cállate, cállate, no tengo el YouTube Premium, déjame. No tengo, yo no quiero tu dato, amiga, no quiero tu dato, lo siento. Cómprenme ustedes el premio. Party Time Karaoke. Tengo hambre. Estoy que pegado. Me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Oh. Iba a gritarles, pero me dio vergüenza. Iba a gritarles, literalmente, con toda la emoción del mundo, pero me dio vergüenza. Y yo estoy aquí, borracho loco. Me roba el protagonismo. Soy de acá, siempre pillo. Y yo te amaré por siempre. Nena, no te peines de la cama. Cállate, ya, no. Me molesta mucho que me robe.
Me molesta que me robe el protagonismo. Chica, ¿quién eres tú? Literal. Les voy a cantar Baby de Justin Bieber.